Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo hoje. Meu nome é Ana Lúcia Queiroz, assistente da Gerência de Educação da Terceira CRE. Hoje estamos aqui com o professor Pedro Moreira para gravar o nosso terceiro episódio do PodGed. Espero que vocês estejam gostando do nosso projeto. Vou dar a palavra para o meu colega Felipe Ferreira. Tudo bem, gente? Bom estar com vocês. O objetivo do PodGed, do podcast da Gerência de Educação da Terceira CRE, é trazer justamente a palavra do professor, priorizar, trazê-lo como protagonista desse trabalho. E a gente está pegando assim os professores que têm práticas exitosas. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem, mas que a gente consegue captar, que se mostra assim para a nossa gerência, que está fazendo, que está no momento fazendo alguma coisa que tenha essa visibilidade, E a gente tem aqui o prazer de receber o professor Pedro, e ele vai se apresentar, vai falar os anos de rede, a gente vai por aí. A escola que ele atua. Bem, olá pessoal, eu sou o Pedro, recentemente, agora dia 9 de setembro desse ano, eu completei 10 anos de rede. Eu atualmente sou professor do projeto Carioca 2, na escola lá na Gustavo Armbruster, e também faço tripla na escola Professor Afonso Várzea. Lá eu sou professor de artes visuais, pego as séries iniciais do ensino fundamental. E, enfim, é um percurso, pode até parecer curto, se comparado à trajetória aí de vários colegas, que já têm uma vida na rede, mas nesses 10 anos a minha vida profissional sofreu uma série de evoluções e transformações e questionamentos, que talvez seja bacana a gente pautar aqui nessa conversa. Eu acho que pode ser muito produtivo. Com certeza. E assim, Pedro, lá na Gustavo atualmente, como você falou, você atua com turmas de projetos. Sim. E isso também não é uma novidade na sua vida, Quanto tempo você está atuando com as turmas de projetos? Sempre foi na Gustavo? E assim, fala um pouquinho dessa experiência. Vamos começar aí já por essa seara e depois a gente abrange, porque tem muita coisa para... Eu vou aproveitar para o professor de arte, Sim. Que atua nos dois segmentos, e aí você fala assim, isso já te levou alguma experiência, A coisa dos pequenos ali, isso teve alguma, ou não teve nada a ver, para pegar o projeto? Você facilitou na atuação como professor regente do projeto Carioca 2? Então, eu entrei no projeto, talvez a minha primeira experiência como professor regente de turma de projeto tenha sido em 2016, ou seja, já estou há 6 anos, 6 anos como atuando nessas turmas. Já passei no Realfa, já fui professor do Acelera, que agora sofreu uma remodelação, e se tornou Carioca 2. Eu particularmente me encontrei no projeto. É um trabalho, como todos sabem, muito exaustivo, mas é muito gratificante, É um trabalho e eu posso ver também resultados mais consistentes da minha atuação como professor, porque é um trabalho intensivo numa classe, ele é continuado, Então, dessa maneira, eu pude surtir maiores efeitos, das minhas intervenções, da minha proposta de trabalho. Então, eu particularmente sou um entusiasta desses projetos, Eu até faço um apelo aqui que eles não podem parar de existir, porque eles partem de uma compreensão, acho que mais ampla, do sentido da educação mesmo, Porque, infelizmente, a gente tem um segmento que é muito grande até, de pessoas que compreendem o papel do professor numa função meramente instrutiva, Exatamente. Numa função meramente informativa. E assim, eu afirmo para vocês aqui categoricamente que como transmissor de informação,
o aluno hoje não precisa mais do professor, né? Eu acho que hoje o nosso desafio supera essa demanda. Ela tem mais a ver com um tratamento crítico das informações, né? A gente fomentar esse discernimento, essa capacidade avaliativa por exemplo, hoje em dia a gente vive aí num período de fake news, né? Em todas as searas, muito intenso, né? Então, talvez hoje o nosso desafio seja oferecer ferramentas para que o aluno lide criticamente com essa série de informações que ele recebe, né? Enfim, acredito que seja isso. Ele vai ter, você fomenta a pesquisa, o contraponto, as duas opiniões. O pensamento crítico, né? A ludicidade, até, por exemplo, o método científico, né? Que ele questiona, ele compara, né? Então, eu acredito que informação, os nossos alunos já têm muita. A informação está aí no mundo, né? Sim, sim. Eu vou endossar assim, a sua fala e corroborar com ela, no sentido de que eu também tive experiência com turmas de projetos numa escola muito próxima ali da sua região, então acredito que a gente... Vizinha, né? Vizinha, então acredito que a gente tem escola do mesmo público, né? De alunos ali do Complexo do Alemão. E na minha experiência, eu sou P2, né, IPF, então assim, eu peguei turmas de Realfa 1 e Acelera, então a gente fez um trabalho de alfabetização e depois a continuidade da alfabetização. E assim, projeto por natureza é uma turma desafiadora, são crianças que não conseguiram atingir a alfabetização, né, no fluxo corrente e aí acabaram saindo para essas turmas diferenciadas. E aí a ideia é que a gente consiga recuperar, mas nem sempre é só o trabalho em si, como você está colocando, o trabalho em si do professor de meramente passar informação. O trabalho no contexto é muito maior, porque você trabalha com a questão social, a questão da vida dele, da cultura da sociedade. Por que esses alunos não conseguiram assimilar aqueles conhecimentos dentro do prazo, entre aspas, esperado? E assim, que tipo de trabalho, enquanto professor, a gente consegue promover para eles no sentido de fazer acontecer aquilo que ainda não tinha acontecido. Sim. E aí eu concordo muito quando você fala que é uma das coisas mais gratificantes, porque foram os 2 anos mais difíceis da minha atuação como professora, com certeza, mas também foram os 2 anos mais gratificantes da minha atuação como professora, porque o retorno que você tem quando o aluno que você olha não tem perspectiva, de repente está lendo, é uma coisa que paga tudo que você se esforçou para estar até ali. Eu não esqueço, um dia, era o dia dos professores, eu tinha um aluno numa turma dessas projetos, e na época ainda era o Real, porque ele já era meu aluno há 4 anos. Ele já vinha sendo meu aluno e reprovado, ele não alcançava, eu fazia de tudo. E aí naquele ano o trabalho foi muito diferenciado porque a gente consegue dar atenção específica, eles são mais velhos, você vai fazer uma alfabetização pensando em crianças mais velhas, adolescentes e tal. E aí eu lembro, assim como se fosse hoje, foi muito marcante para mim, era dia dos professores, eu estava almoçando no restaurante com meu marido, e aí o meu celular tocou o WhatsApp, e aí eu recebi uma mensagem de texto bem curtinha, mas escrita por ele, por um desses meus alunos. E assim, agradecendo o trabalho, agradecendo por ter proporcionado ele a conseguir escrever aquela mensagem. Então, assim, eu comecei a chorar dentro do restaurante, mas eu chorava, porque meu marido não sabia o que fazer. Ele dizia, o que aconteceu? Eu não conseguia falar para ele. E aí parecia uma coisa ridícula. Parece assim que você, gente, por que ela está chorando? Porque o menino escreveu. Gente, ele escreveu depois de 4 anos, você se dedicando muito e você pensa mil coisas. Por mais que você diga para ele, você vai conseguir. Eu acho que a gente pensa várias vezes, meu Deus, eu não estou conseguindo, né? Porque você se sente frustrado. Então, de fato, essa experiência enquanto professor de projeto, né, é assim, uma das melhores sensações. E aí eu concordo com você que eles são importantíssimos no sentido de que a gente não pode perder esses alunos, né? E o trabalho, ele vai além do conhecimento técnico, né? É um trabalho que... E aí contei a minha história, mas... Não, mas eu acho que, assim, a tua história aqui ilustra bem a história de um professor de uma turma de projeto. E até pegando esse gancho, a partir
do que a Ana Lúcia falou, eu acho que se há uma palavra que possa traduzir o nosso trabalho é resgate. Né? Teve agora, recentemente, o centenário do Paulo Freire, então eu vou parafrasear, né, uma dos aforismos dele, que assim, sem dúvida nenhuma, a educação é um ato de amor, né? E assim, eu acho que para ser professor tem que gostar das gentes, né? Tem que entrar em sala de aula compromissado assim com a ideia de que o conhecimento ele transforma vidas, né? Realmente, isso pode ser um jargão e tal, mas é de fato isso, assim, né? Eu acho que se a gente não pode mudar o mundo, pelo menos assim, eu acredito que se cada um se preocupasse em melhorar, em aprimorar as realidades à nossa volta, já resolveria muita coisa. E assim, queria até fazer um adendo também, como professor de projeto, nessa função de resgate, eu já recebi também muitos alunos que sabiam, mas eles não sabiam que eles sabiam. Então, assim, que eles vivem uma realidade tão opressora e que tudo tenta prová-los, né, de que eles não são capazes, né, de que eles não têm vez, nem voz, nem capacidade. Então, por exemplo, eu numa turma de Realfa que eu tive, eu não vou dar nome aos bois assim, sim. Mas enfim, numa turma de Realfa eu tive em 2017, eu recebi uma aluna que era assim, uma aluna completamente desacreditada, né? Inclusive pelos colegas. Essa menina não sabe nada, ela não sabe ler, ela não sabe... aquela frase de ela não quer nada, essa frase a gente ouve muito como professor, e eu acho que assim, todo ser humano, por ser humano, é um ser que ele deseja, né? Eu acho que o que nos torna humanos talvez seja principalmente o desejo, né? Então assim, todo mundo quer alguma coisa, talvez ele não queira a mesma coisa que você, ou talvez você não esteja conseguindo ser, como é que se diz, desejoso para aquela criança, né? Então, eu acho também que a gente precisa fazer esse movimento de, por exemplo, se eu sou professor e a maioria dos meus alunos são R, eu sou o professor R. Exatamente. Né? Se eu sou professor de uma turma I, eu sou o professor I. É até curioso que no comecinho da minha trajetória, eu me lembro que eu estou já meio que misturando uma história na outra. Isso é uma às vezes eu sou meio prolixo e me perco. Mas eu participei de um COC numa escola. Era uma escola que tinha uma cultura de reprovação altíssima. Altíssima. E eu sempre fiquei muito espantado com isso. Falei, gente, não é possível. Enfim, e aí nesse COC foi feita uma dinâmica, uma atividade para os professores se atribuírem um conceito. E assim, quase todos se atribuíram B, MB, e a escola toda com I. Eu falei, gente, olha só, desculpa, mas há alguma de sintonia aqui. Porque se todos os alunos, praticamente, da escola são I, como é que os professores são MB e B? Falei, gente, então, se a minha turma nesse período, era ali o primeiro semestre ainda, a minha turma estava com muito R. Eu falei, então, gente, eu sou um professor R. Né? Porque 80% da minha turma está com R, então eu me considero um professor R. É claro que assim, a gente não pode também covardemente atribuir o fracasso escolar à figura do professor, claro, sob hipótese alguma, né? Enfim, os professores, acho que tem como você próprio falou no início aqui do podcast, existem muitos colegas que têm um trabalho primoroso, né?
brilhante, que merece ser exaltado. Mas eu acho também que a gente precisa se chamar para essa responsabilidade do fracasso escolar, né? O professor, ele tem muita responsabilidade nisso, e eu falo eu como professor, né? Enfim, e aí, voltando àquela história do Rialfa, eu recebi uma aluna, Vitória, enfim, acabei falando o nome dela, mas é uma história feliz, então é uma vitória, é uma história vitoriosa. E aí essa menina chegou a mim desacreditada, assim, né? Ela não sabe, ela não quer nada, tá? E aí eu lembro que nos primeiros meses de aula comigo no Rialfa, eu propus uma produção de texto. Às vezes eu fazia assim um jogo da rima, em que eu escrevia no quadro uma palavra, e aí era para eles prestarem atenção na sonoridade dessa palavra e tentar criar rimas para aquela palavra. Então a gente criava ali uma teia com várias palavras-chave que rimavam entre si. A partir dessa teia, a gente ia enxertando ali os versos e fazia uma produção estética, ali, poética, né? E aí a Vitória fez um poema de cabo a rabo, assim, inteiro, que tinha métrica, tinha sentido, né? Tinha uma... enfim. E aí eu vi aquilo, cara, eu fiquei assim... acho que foi a primeira vez que eu chorei assim, em sala de aula. A gente, né, homem, já não é muito educado para se manifestar emocionalmente em público. Infelizmente, ainda o machismo vê isso como uma fraqueza, né, como uma vulnerabilidade. Mas eu fiquei perplexo ali, porque assim, eu sabia que eu não tinha ensinado isso para ela, né? O mérito ali não era meu. Eu apenas encorajei aquela menina, eu apenas a convenci a saber que ela sabia, né? Então ela foi tão sumariamente reprovada, material e simbolicamente na vida dela, que ela tinha desistido de si mesma, né? Então, enfim, esse resgate foi importante. Mas eu também, assim, até pelas premiações que eu tenho recebido nos últimos anos, eu tenho fugido um pouco da cilada que é muito tentadora, porque a gente se envaidece, né, de posar como herói, né? E assim, mas eu acho que sou minimamente esperto para não cair nessa cilada, e eu acho que assim, muito pelo contrário, eu acho que o grande professor é aquele que convence o aluno a ser herói da sua própria vida, né? Então, uma reabilitação de autoestima. Então, e aí, só para completar isso que você falou, para eu não perder essa frase que você disse assim, o mérito não é meu, o mérito é seu também. Sim, sim. Porque assim, a Vitória, né, que você falou, ela teve várias, ela teve alguns professores que passaram pela vida dela, e esses alguns professores que de repente acharam que ela não sabia, estavam ensinando alguma coisa. Como você falou, você não ensinou ela a fazer aquele verso, aquele poema. Tiveram outras pessoas ao longo da vida dela que também tiveram esse trabalho, que nem se deram conta de que estavam tendo. E aí, na verdade, o mérito é seu também quando você tem esse papel de encorajador. Porque assim, você está numa turma de projeto, como a gente estava falando naquela hora, o lance é esse. É a gente ser o encorajador desses alunos, desses adolescentes e desses jovens. E aí eu digo isso para quem hoje em dia atua com turma de projeto. Hoje em dia a gente só tem Carioca 2 atualmente, né? Mas enfim, a rede vira e mexe, tem projetos e tudo mais. E se você está à frente de um trabalho desse, você precisa entender que além do transmissor de conhecimento, você é o encorajador. Eu acho que é o papel mais importante do que só o conhecimento puramente, porque eles passaram por muitas coisas e são histórias. A gente estava até comentando antes de gravar, né, Pedro? São histórias muito tristes. Se a gente for parar para conversar com cada um desses alunos, são histórias que a gente fica chocado, porque a gente às vezes pensa que tem noção da realidade, mas quando a gente ouve a realidade, a gente vê ela acontecendo, a gente fala assim, caramba, a gente precisa ter um olhar. E eu espero que todos consigam ter esse olhar, né? Esse olhar de que a gente precisa encorajá-los para que eles
entendam que eles têm um potencial dentro deles. Então, assim, o mérito é seu, o mérito é nosso. O trabalho da rede, ele precisa sim ser valorizado. Esses professores todos que passaram, né, precisam entender o quão importante é o papel do professor. Não só nessa questão da transmissão do conhecimento que a gente está falando, mas independente de ser turma de projeto ou não, como a nossa fala enquanto professor, enquanto figura de professor, ela transforma vidas e ela faz diferença, ela impacta. Então, se você falar uma coisa legal para o aluno, né, vai agregar, mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente também não falar coisas que desagreguem, né? Então, esse olhar, enfim. E eu acho até que assim, a evolução do rendimento dele na questão dos conteúdos e do currículo é até uma consequência, né? Quando o aluno ele se vê acolhido, ele se vê encorajado, né? E ele restaura a sua autoestima, né? Confia no seu potencial, é uma contingência, assim, né? A sua melhora como aluno no sentido da apropriação dos conteúdos, né? Das disciplinas. É uma contingência, assim, acho que não tem mágica, né? Eu tenho recebido também, assim, converso, né, com os meus colegas e tudo, e eu recebo também assim, muitas queixas de Pedro. Cara, o que você faz? Porque eu falo em sala de aula e eles não me ouvem. E aí eu costumo falar, gente, olha só, a resposta é muito simples e talvez muito desafiadora. Talvez você tenha que falar menos. Fala menos. Deixa eles se expressarem. Ouça mais os seus alunos. Enfim, o que eles querem, o que eles demandam, né? Enfim, o que eles valorizam. Eu acho que um processo de educação sem esse contraponto, né? Sem esse diálogo, sem esse tipo de acolhimento, porque quem não tem voz continua invisibilizado ali, né? Continua marginalizado, mesmo dentro da escola, né? Então, a gente precisa romper com essa narrativa, né? E eu digo assim, até mesmo para a gente ser um bom professor, né? Pelo menos é o que eu acredito, a gente tem até que questionar o sentido fundamental de ser professor, né? Porque assim, etimologicamente falando, professor é aquele que professa, né? Então, aquele que tem supostamente uma verdade acima do seu aluno, né? Então, assim, isso não cabe mais, né? Em sala de aula, né? Isso não é mais pertinente, isso não convém. Eu ouso dizer que talvez isso nunca tenha colado, né? Mas assim, há até um meme que costuma rolar assim nas redes sociais que mostra um computador dos anos 80 e um computador atual, um avião, sei lá, dos anos 70 e um avião atual, e você percebe uma transformação. E aí uma sala de aula do século XIX e uma sala de aula hoje, e assim, a gente fica perplexo, né? Porque muito pouca coisa mudou, né? Então, a gente precisa... O formato, né? O formato, a figura, a dinamização da sala. Pois é. E essa crença, né? Do professor, né? Existem muitos professores que acreditam nisso. Porque é cômodo também, né? Acreditar nisso, né? A gente fica ali numa zona de conforto que é meio que intangenciável, né? E não se desafia, né? Então enfim. Pedro, deixa eu falar uma coisa. Eu sou muito entusiasta do projeto. É uma coisa que eu acredito muito na Não pode acabar, o projeto não pode acabar. Eu sou muito entusiasta. Eu já fui regente durante um tempo, né? Na verdade, fiquei sem professor, era coordenador, e aí eu assumi a turma e fiquei durante um tempo. E foi uma experiência, assim, muito impactante na minha vida, né? E aí, assim, a gente é de arte. E eu sou assim, eu tinha... eu sou de música, né? Então eu dava antigamente, eu entrei com 32 tempos, na escola de origem era 16. Então, assim, circulei em muitos lugares.
E também, né, a nossa diferença, né, que são segmentos, né? A gente pega os alunos do primeiro segmento, do segundo, então é uma diferença brutal. E assim, eu sou tão entusiasta dos projetos, né, da correção de fluxo em si, que a professora né, de primeiro de Fundamental 1, ela tem um processo muito diferente dos professores de Fundamental 2, né? Sim. E é onde assim a gente é híbrido, mas assim, o professor de Fundamental 2, ele começa a ter a consciência do trabalho do professor de Fundamental 1, é quando ele está na correção de fluxo, é quando ele faz essa linha. De tudo que você está falando, eu acho que é justamente o que falta no professor de Fundamental 2, é essa visão do professor de Fundamental 1. Você só vai atingir um projeto, né, entendendo eles como indivíduos dentro do grupo, né? O que é bem diferente. E uma turma específica, né? Porque exatamente. O professor do Fundamental 2, ele tem ali muitos contatos com muitas turmas e muitas realidades, então ele não tem tempo para, de repente, se apropriar de cada uma delas. E quando você está a semana inteira numa única turma, no mesmo espaço, com as mesmas histórias, a sua visão do entendimento do porquê que alguns comportamentos acontecem daquela forma é diferente. Exatamente. Né? Acho que você cria também uma relação de pertencimento ali, que sim, o P1, isso. né, eu sou P1, então assim, quando a gente trabalha nas turmas regulares, assim, também principalmente agora, né, que há um tempo só por semana, né, para arte, então assim, esse movimento de ficar pingando de sala em sala de aula por um tempo muito exíguo, ali 50 minutos, é muito breve. Então, assim, é uma coisa que, por mais até que você tenha essa predisposição, essa sensibilidade, você não consegue criar muitos vínculos. E acaba que não são 50 minutos, né? Porque você perde uns 5 para chegar e acalmar uns 5 para... Enfim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A gente sabe, assim, conhecendo um pouco do seu trabalho, e as pessoas vão saber agora, que você também tem uma vertente tecnológica muito legal. E a gente está vivendo um momento de pandemia, né, que é um desafio assim para todo mundo, e aí como esse tem sido o maior desafio de todos os últimos tempos, eu queria perguntar assim, para você como é que está sendo fazer essa atuação como professor, e você foi um dos primeiros, independente de ser professor de projeto, assim, atuar como professor nesse momento de pandemia, como é que o uso da tecnologia tem atribuído, agregado, enfim. E você foi, vou aproveitar algumas. Você foi um dos primeiros a abrir canal e mostrar, pelo menos para a gerente de educação, e a gente, né, tentar dar um apoio, divulgar. Como é que foi essa abertura de canal? Fala aí. Bem, então, eu acho que essa realidade do ensino híbrido, querendo ou não, ela só foi agudizada com a pandemia, mas ela fatalmente, né, é um processo, né, que a gente caminha, querendo ou não. Vai acontecer naturalmente. Essa interseção das mídias, né, online, presencial, síncrona, assíncrona e tal. Então, quando chegou essa pandemia, ela pegou muito a gente de surpresa, né, que a gente não vinha caminhando assim, paulatinamente, né, foi subitamente chegou e tal. Foi assim, muito desafiador, né? Mas eu acho que assim, a gente quando quer vencer, né? Quando quer contornar os nossos obstáculos, eu acho que a gente tem que usar qualquer desafio como uma mola propulsora, né? Ele não pode te paralisar, né? E aí eu criei um canal, né, no Facebook chamado Pega a Visão. Pega a Visão, para quem não sabe, né, é um termo, uma gíria que eles usam assim para chamar a atenção para alguma coisa, né? Pega a visão, tá? E aí eu você aproveitou desse me termo? Apropriei desse termo para nomear esse projeto. É um projeto que hoje está meio parado, assim, porque muita demanda, cara. Eu estou preparando os meus alunos para a Olimpíada Carioca de Matemática, que é um grande evento, assim, achei uma iniciativa fantástica. A gente está participando de outros prêmios também, e aí um filho pequeno, muito difícil, né, a gente orquestrar tudo isso. Mas é um projeto que, assim,
me deixou muito surpreso. Ele começou, claro que assim, com um pressuposto educativo, mas também de tecer algum vínculo, mesmo que à distância. Então, às vezes eu criava ali umas charadas virtuais, fazia alguns sorteios, alguns sarais, fiz também criava uns memes educativos, para tentar gerar alguma discussão, mesmo que à distância, isso muito antes do aplicativo Rio Educa, muito antes, né? Sim. Não, foi de qualquer possibilidade de organização. De março em abril, já estava, né? Foi um pouco depois. Né? Não, e foi muito legal também que eu fiquei pensando assim, cara, além dessa questão do conteúdo, eu queria fazer um passeio virtual, né? Como é que eu vou conseguir fazer isso? E aí eu descobri, lá em São Paulo tem um instituto, tem uma organização lá chamada SP para Crianças, né? Que eu fui tateando meio que no escuro e soube disso, e aí eu fiz uma parceria com eles promoveram um passeio ao Museu Histórico, um Museu de História Natural, lá em São Paulo. A gente fez uns contatos, eu consegui retransmitir pelo meu canal, e assim, cara, eu tive alunos não só da rede, mas assim, alunos de Manaus, alunos de Palmas, assim, do norte. Do norte, nordeste, centro-oeste, e assim, foi muito gratificante, assim, né, você conseguir acessar realidades muito alheias até ao seu propósito, ao que você imaginava, né, que pudesse chegar. O canal hoje, acho que tem uns 6 mil jovens seguindo esse canal, né? É um número, assim, foi um crescimento orgânico, né? E é um número, assim, a página está meio parada agora, eu pretendo retomar. Esse canal está só no Facebook? Então, tá no YouTube também, não tá? Não, ele está no Facebook, e eu recentemente transformei a minha conta no Instagram para a conta do canal, que é @_PegaVisãoOficial. Tá. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo no YouTube, embora seja um podcast, né, e a gente está falando de áudio, sim, a gente está fazendo esse formato do YouTube com a imagem, então na descrição constará lá. No Facebook esse projeto é mais atuante, né? Tem uma página lá chamada Pega Visão. Enfim. É por isso que eu sempre vejo, eu já me perdi qual a plataforma que você está. Você pode estar no YouTube, porque eu já vi no carro. Eu tento jogar em. Sim. E aí até em função dessa minha trajetória recente, né, eu descobri o festival Multi-Rio Filme, que é um festival de produção audiovisual, que no ano passado o mote foi Rio contra o Corona, né? E aí, ano passado ele foi completamente remoto, né? Online. E aí eu pensei assim, já que eu comecei a tecer, né, os meus vínculos à distância, eu tenho um aluno chamado Alexandre Santos, né? E aí ele sempre postava também umas esquetes. Ele é rapper também, ele gosta de criar umas letras. E eu falei, esse moleque, eu vou chamar ele para a gente propor uma parceria, né? Em virtude do tema proposto, Rio contra o Corona, a gente fez uma letra à distância juntos, pelo WhatsApp, uma letra de um rap. E aí, a partir dessa letra, eu fui meio que fazendo uma direção dele à distância, para ele gravar umas cenas. Cara, agora você grava uma cena lavando as mãos, tá? Enfim. E aí esse nosso videoclipe, na época ainda havia um apelo muito grande para não sair de casa, enfim. E aí o título ficou #Fique em Casa. O título desse rap, a gente foi premiado com fomos campeões, né, do festival. Algum desses troféus aqui? Esse troféu aqui foi o primeiro lugar
na categoria do 6º ao 9º ano. Hoje eu vim aqui pra te dar um papo dessas doenças, mano, eu sempre escapo, mantendo a rotina de isolamento. O que eu vou fazer nesse momento? Se liga na ideia e preste atenção. Lave bem as mãos com água e sabão, ou passo álcool em gel pra ficar legal, pra depois não tá sofrendo na cama de um hospital. O vírus tá aí, não tá de brincadeira, pegando jogador, motorista e faxineira. Eu vou pedir pra você evitar o contato, não abrace nem beije, seja mais sensato. Mostra a todo idoso uma prova de afeto, mantenha a distância, mano, fique esperto. Guarde meu recado, fazendo um favor, e mostre ao Rio sua prova de amor. E pra terminar esse som que te embrasa, segura tua onda, mano, fica em casa. E aí, isso foi ainda me dando mais ânimo, né, para continuar produzindo e tal. Eu gosto muito de produzir em parceria com eles, né? Talvez assim uma boa parte da minha experiência, né, da minha trajetória exitosa na rede venha disso, né, de colaborações, né? Colaborar, né, laborar junto, né. Então eu curto muito trabalhar em parceria, né? Mas eu até queria fazer um adendo aqui, né? Tem algumas medalhas aqui sobre a mesa, mas eu queria mostrar a materialização, né? O meu amuleto, né? Da minha principal conquista, né? Que é um frasco de veneno, né? Isso daqui assim, dou extremo valor às minhas conquistas, mas talvez essa seja a minha principal conquista, que me foi concedido por uma aluna. Nessa época eu trabalhava aqui perto, na Escola Senegal, como professor de arte, e aí uma menina chamada Luísa, do 3º ano, ela chegou: tio, tenho um presente para você, e me deu um frasco, né? Esse frasco aqui, que a princípio fiquei nesse estado, uma menina está me dando um frasco de veneno. E aí eu abri, não há nada muito assim, muito bem elaborado, mas aqui traz uma cartinha: tio, eu te amo muito, você mora no fundo do meu coração, não se esqueça que eu te amo. E aí, cara, você receber isso dentro de um frasco de veneno, para mim é muito representativo do papel do professor. Cara, o professor, ele transforma veneno em antídoto, né? Então, assim, analogia que ele... então isso para mim assim foi muito simbólico quando eu recebi isso. E aí eu acho que a carta já veio nesse frasquinho, né? Já veio. Interessante. Isso foi da cabeça dela. E aí eu acho que é isso, assim, nós como professores, a gente vive, né? A gente sabe disso, acho que não é segredo para ninguém, uma realidade ali, né? Principalmente atendendo uma juventude ali que mora em regiões periféricas da cidade, né? E que, enfim, às vezes eles vivem uma realidade tão venenosa, né? Tóxica, tão complicada, né? E aí a gente ali como professor, às vezes é o antídoto para combater aquele veneno, né? Então para mim, assim, eu guardo isso junto com os meus troféus, né? Com certeza. Talvez seja um dos mais importantes. É o mais importante. É o mais importante. Muito legal. E assim, Cara, maravilhoso, Pedro. Deixa eu... Você tem um poder de emocionar, fiquei assim, várias vezes emocionado. Eu sou bem emotivo, mas eu também me controlo bem, mas você tem uma fala que realmente prende a gente, né? A gente vai na história ali, eu fico imaginando, você tem esse dom mesmo né, de na ser verdade, professor. quando a gente para aqui para conversar, né, Felipe, com algum entrevistado, a gente sempre se emociona, porque a gente para ouvir
ouvir a história, a trajetória de vocês, assim, na sala de aula, e eu me vejo muito, porque, né, na nossa essência, a gente hoje está na Joias de Amanhã, a gente está em sala de aula de novo. Então, a nossa essência, nosso concurso, a nossa formação é professor. E isso emociona, porque quando você é professor, eu pelo menos sou professor por amor, a gente tenta sempre fazer assim uma dimensão para tudo que a gente já passou, e isso realmente é emocionante. Mas aí deixa eu fazer assim uma pequena mudança de assunto. Quando você estava falando do Festival Multirio, né, que assim, é muito legal, e você participou, premiação, a sua questão do canal, da tecnologia, eu estou lembrando que no ano passado, na Gerência de Educação, indicou você e uma outra professora, né, Priscila Caetano, para participarem de um curso, né, sobre audiovisual, né, fazer um curta-metragem, aprender a fazer um curta-metragem de audiovisual, na perspectiva de que vocês eram professores que a gente já tinham a dimensão da questão dessa tecnologia, né, de gravar vídeo, de postar no YouTube, então você, quanto a Priscila e tudo mais. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa experiência, como é que foi a criação desse curta e o nome, enfim, falar aí. Então, foi uma capacitação, né, realizada em parceria da Rede Escola Rio com a produtora Bem Filmes, né? E foi mesmo assim um curso de aprimoramento de técnicas de filmagem, de edição, né, de roteiro. E aí até a gente formou um grupo de professores. Eles propuseram uma temática que era assim, era para a gente falar da questão hidrográfica do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro ele foi até nomeado a partir, né, de que quando os portugueses aqui chegaram, pensaram que a Baía de Guanabara fosse um rio, né, tal. Enfim, e aí era para a gente criar um curta-metragem a partir desse tema, a hidrografia, né, da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu falei, gente, olha só, comecei a pensar na água e nas propriedades que a água tinha, né, de vencer obstáculos, né? A água, ela é também resiliente, porque ela se molda ao recipiente em que é posta. E aí eu comecei a fazer uma analogia dessas virtudes, dessas características da água com as características do educador, né? E aí eu criei um roteiro que era um texto poético, né, em prosa, mas um texto poético, tecendo essa analogia. Entendi. Né? Eu vou deixar todo mundo curioso pelo seguinte, porque a gente vai botar na descrição, né? Se a gente conseguir, a gente edita até uma parte. Legal. Não sei se vai ser possível. Se a gente não conseguir editar, a gente vai botar e vai convidar todos os professores da rede a assistir Tá no YouTube. Tá no YouTube, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Que vai para o YouTube. Então, assim, eu espero que vocês assistam, porque acho que vai valer muito a pena. E aí eu não queria que você falasse do que é, e sim só uma apresentação que o pessoal vai ver. Não vou dar spoiler. Não. Mas assim, mas foi um curta pensado assim a partir desse texto, né, que eu escrevi. A Priscila era do grupo e ela fez meio que uma direção também. Ela orquestrou a sequência de imagens, né, com a locução desse texto no fundo. Também acho válido aqui ressaltar que quem fez a locução foi um colega meu, professor de História, o professor Zé Conceição, que é um grande professor de História também. Tem uma voz assim de Zé Wilker, né? A gente ainda não fez uma divulgação, né? No que depender da gente, dos canais da gente, a gente vai fazer aqui pelo menos pensando. Vamos fazer assim. Para finalizar, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que não é só por questão de divulgação, mas você, não sei se você começou o trabalho em si, mas vai ser o reeducador, e aí
A terceira CRE está indicando o Pedro como reeducador, né, da terceira CRE, devido a toda essa trajetória tecnológica do Pedro, né, todo esse trabalho que a gente já vem acompanhando há alguns anos. E aí a gente está fazendo a indicação do Pedro para ser um reeducador, ainda não está em ação, mas em breve estará lá no site do Reeduca. E a gente está assim, bem entusiasmado para que essa indicação seja um sucesso, com certeza vai ser, porque você tem uma visão, boas ideias, né? Já tem algum tempo com essa questão tecnológica, não teve que descobrir a tecnologia agora por conta da pandemia. Você já tinha um pouco desse conhecimento, então isso facilita um pouco. A gente vive redescobrindo, porque cada dia, mas é um desafio permanente. E planejando as a aulas. vida de professor é essa, a gente tem que se aprimorar e estudar, aprendizado constante. Mas de qualquer forma, assim, Pedro, a gente agradece imensamente a sua participação, o seu trabalho, a sua dedicação, a sua trajetória, a jornada, enfim. E é isso, Pedro. Só agradecer, tá? Muito obrigado pela sua presença, cara. Fiquei muito feliz, foi uma excelente entrevista, assim. Muito obrigado, pelo trabalho que você desempenha com esses alunos, pela terceira. Eu queria agradecer, né, a vocês. Estou conhecendo a Ana Lúcia hoje pessoalmente. Isso. O Felipe, a gente já vinha trocando, né, algumas informações, uma pessoa que eu admiro bastante também. Queria agradecer a oportunidade, a visibilidade, né? Enfim, acho que é isso. Tá certo, muito obrigada. Agradeço a terceira CRE, o Carlos, a nossa gerente de educação, Adriana. Com vocês, Pedro Moreira. E é isso, nosso terceiro episódio do Podjed. Agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Tchau, pessoal. Obrigado.